Essa história passa-se em Portugal, em Tomar, junto ao Tejo, onde uma fortaleza templária dominava rotas e rios. Ela desenrola-se entre 13 de outubro de 1307 e 14 de março de 1319. O seu peso está no modo como Portugal salvou patrimônio militar duradouro. A Ordem do Templo nasceu no Oriente Latino, mas depressa ganhou uma função ibérica: proteger peregrinos, guarnecer fronteiras e financiar guerras. Reis portugueses chamaram-o para a reconquista cristã e concederam-lhes terras, rendas e castelos. A sua sede portuguesa fixou-se em Tomar, com autonomia relevante dentro da hierarquia internacional da Ordem. Tomar não era apenas um refúgio espiritual. O castelo e o complexo conventual controlavam uma ponte natural entre o litoral e o interior, com estradas para Coimbra e Lisboa. O núcleo rotundo, inspirado em igrejas orientais, servia a liturgia e coesão. As muralhas ofereciam abrigo a colonos armados durante muitas crises. Outros pontos fortificados, como Almoró e Pombal, completavam uma rede voltada para o Vale do Tejo e para a linha do Mondego. A ordem combinava cavalaria pesada, infantaria local e administração agrária. A sua força real dependia menos de números absolutos e mais de disciplina e crédito junto da coroa. No início do século XV, a ordem enfrentou hostilidade crescente em França. O rei Filipe, o Belo, endividado e desconfiado, ordenou prisões em massa e confiscos no dia 13 de outubro de 1307. Acusações de heresia circularam, muitas sob tortura, criando pânico político na cristandade ocidental. O Papa Clemente, o V, tentou inicialmente investigar, mas a pressão francesa foi determinante. Entre interrogatórios e comissões, a reputação pública degradou-se. No Concílio de Viena, no ano de 1312, decidiu-se suprimir a ordem, transferindo bens para a Ordem do Hospital, em teoria por bula PUC formal. Em Portugal, a situação era diferente. O rei Dom Daines precisava de homens, fortificações e receitas na fronteira com Castela e no Algarve. Ele evitou prisões súbitas e abriu inquéritos controlados, procurando separar a política francesa da realidade local. A estratégia era ganhar tempo e negociar com Roma com cuidado. Os cavaleiros templários portugueses, muitos ligados a famílias locais, não desapareceram de um dia para o outro. Alguns foram interrogados por bispos, outros recorreram-se às suas comendas. Não há evidência de batalhas abertas em Portugal contra a coroa. O conflito foi sobretudo jurídico e diplomático, travado em cartas e audiências. A transferência dos bens para a Ordem do Hospital colocaria castelos e rendas sob uma estrutura já poderosa. Dom Dinis resistiu, lembrando que fortificações tinham função nacional e que as acusações francesas não provavam culpa portuguesa. O objetivo era preservar recursos sob outra ordem reconhecida por Roma sem ruptura interna. A solução surgiu com a criação de uma nova instituição, a Ordem de Cristo. Em 14 de março de 1319, com a aprovação PUC, a ordem recebeu bens e casas templárias em Portugal, incluindo Tomar. Muitos templários puderam integrar-se após exames canônicos, mantendo experiência ao serviço do reino. Se há um último ato templário em Portugal, ele não se parece com uma carga de cavalaria. Trata-se de uma operação de sobrevivência institucional, feita por juristas, clérigos e oficiais. Dom Daines e conselheiros escreveram, enviaram emissários e aceitaram fórmulas que salvavam a face do papado, enquanto retinham o essencial. Na prática, a transição exigiu inventários, selos e continuidade de rendas. Comendas, moinhos, vinhas e direitos de portagem tinham de continuar a financiar guarnições e obras. Conflitos surgiram com bispos e com a Ordem do Hospital sobre limites e jurisdições, mas a coroa arbitrou para evitar violência e garantir lealdade. Quantos eram os templários portugueses no momento da crise é tema discutido. As estimativas variam segundo as fontes de algumas centenas a mais de 1 milhar, contando cavaleiros professos, sargentos, clérigos e criados armados. Decisivo foi o valor das casas e a capacidade de mobilizar colonos e besteiros para apoio. Na guerra de fronteira, a ordem praticava vigilância, escaramuças e repovoamento. Castelos serviam como pontos de alarme e abrigo contra razias. A economia agrária sustentava cavalo, ferragens e mantimentos, enquanto capelas mantinham disciplina. Esse modelo encaixava-se bem nas necessidades de um reino jovem, com recursos limitados e distância entre praças. Nos primeiros anos, a Ordem de Cristo instalou-se no extremo sul, em Castro Marim, para vigiar o Algarve e as rotas marítimas. Mais tarde, a sede deslocou-se para Tomar,
onde existiam edifícios e arquivos. Assim, a herança templária continuou no mesmo terreno, mas sob estatutos novos e sob tutela régia. Com o passar dos séculos, a sobrevivência alimentou lendas. Algumas narrativas falam de tesouros ocultos, relíquias e segredos transmitidos dentro do convento. Contudo, para este período, as fontes administrativas e eclesiásticas mostram contas, propriedades e disputas legais. A dimensão mística é, em parte, leitura posterior, mais literária do que documental. O espaço de Tomar contribuiu para essas interpretações. A charola de planta circular cria uma sensação de interioridade e rito. Séculos depois, ampliações góticas e manuelinas acrescentaram portais, janelas e motivos marítimos associados à expansão oceânica. Vistos em conjunto, os elementos permitem leituras simbólicas, mas não provam práticas secretas templárias. No século XV, o infante de Henrique assumiu a administração da Ordem de Cristo, no ano de 1420. As rendas ajudaram a sustentar viagens e bases atlânticas. A cruz vermelha da Ordem Tornucé, emblema frequente em velas e padrões das embarcações portuguesas durante a expansão ultramarina. A expansão marítima não foi obra exclusiva da Ordem, mas a sua estrutura dava continuidade. Comendadores administravam rendas e financiavam equipamentos. A coroa utilizou a ordem para organizar concessões nas ilhas atlânticas e para apoiar fortalezas costeiras. Assim, uma solução criada para resolver a crise templária tornou-se instrumento estratégico durável. Depois, a coroa reforçou o controle sobre as ordens militares. Reis procuraram dominar o mestrado e orientar receitas para fins do Estado. Isso reduziu a autonomia e afastou uma linha templária independente. Ainda assim, arquivos, propriedades e símbolos permaneceram. E a Ordem de Cristo ligou defesa da fronteira à expansão marítima. Em guerras com Castela, as ordens forneceram contingentes e oficiais. A Ordem de Cristo participou em mobilizações do século XV, mas os detalhes por unidade são por vezes obscuros. O essencial é o sistema de comendas, capaz de gerar cavalos, armas, mantimentos e homens para apoiar as hostes régias. Muito mais tarde, alguns autores ligaram perseguições inquisitoriais às supostas sobrevivências templárias. Essa ligação ela é frágil e frequentemente especulativa. A Ordem de Cristo era pública, com regras aprovadas e inspeções. O que perdurou foi uma memória de fronteira e serviço, não um sistema secreto comprovável que a documentação demonstre claramente. O terreno explica o valor de tomar entre colinas e vales. O Tejo e afluentes criam corredores naturais e obstáculos a exércitos. Controlar passagens significava vigiar comércio, portagens e mensagens. A fortaleza funcionava como nó de informação. Mensageiros, vigias e sinos transmitiam alertas para aldeias e castelos próximos a tempo. A logística templária era menos visível do que a espada, mas decisiva. Manter cavalos exigia pastos cebadal e ferreiros. Armas e malhas precisavam de reparo, e a alimentação das guarnições dependia de fornos, sal e armazenamento. As comendas transformavam renda rural em prontidão militar constante para a fronteira e mar distante. A permanência da ordem em Portugal criou continuidade na memória. Brasões e cruzes ficaram em pedra e arquivo. Na época das navegações, muitos viram nisso uma missão providencial. Historiadores preferem separar símbolo e prova. A expansão resultou de decisões régias, técnicas navais, finanças e concorrência europeia sob pressão de mercados. Alguns autores ligam templários às sociedades iniciáticas modernas e à maçonaria, mas essas conexões são tardias e discutidas. Em Portugal, a Ordem de Cristo manteve vínculos com monarquia e igreja, o que reduz a ideia de continuidade clandestina. O legado é cultural, nomes, símbolos e lendas em literatura e turismo. A cronologia liga datas. 13 de outubro de 1307 inicia o choque pelas prisões francesas. No ano de 1312, a supressão torna incerto o destino dos bens. 14 de março de 1319, a criação da Ordem de Cristo encerra a transição. A violência física concentrou-se fora de Portugal. Em França, muitos irmãos foram presos, alguns morreram na prisão, e dirigentes como Jacques de Maille foram executados após anos de processo. Em Portugal, não há registro comparável de fogueiras ligadas ao templo. A perda principal foi reputação e incerteza patrimonial para todos. Portugal conseguiu esta solução por razões convergentes.
A distância da pressão francesa reduziu urgências. A monarquia tinha interesse em preservar castelos e rendas para a defesa. A diplomacia régia aceitou a supressão punk e propôs a alternativa ortodoxa, com nova instituição e novo nome, evitando confronto direto com Roma no reino. No centro das decisões estava Dom Daines, apoiado por conselheiros jurídicos, bispos e legados avaliavam ortodoxia e bens. Comendadores locais protegiam dependentes e rendas, enquanto o mestre provincial tentava manter unidade. A falta de confronto militar aberto permitiu que essas autoridades negociassem, revissem documentos e esperassem pela solução POC final. A cruz da Ordem de Cristo permaneceu visível na cultura portuguesa. Ela aparece em iconografia e marítima, criando sensação de continuidade. Mais tarde, autores espiritualistas leram nela sinais de destino nacional. Essas leituras não comprovam práticas medievais ocultas, mas mostram como uma solução do século IV ganhou força simbólica. Hoje, Tomar mostra camadas sucessivas, muralhas antigas, adaptações da Ordem de Cristo e decoração ligada à monarquia. Para o historiador, o essencial está nos cartórios, doações e registros de comendas. Esses documentos revelam pessoas, rendas e obrigações militares com mais precisão do que lendas sobre tesouros, relíquias ou rituais secretos. A escolha portuguesa teve consequências. Ao não desafiar Roma, o reino evitou sanções e preservou a imagem de ortodoxia. Ao criar uma ordem nova, manteve recursos defensivos e ofereceu destino a cavaleiros experientes. Essa combinação reforçou a autoridade régia sobre o território e preparou instrumentos úteis para a expansão posterior. Falar em último combate é metáfora. Não se conhece cerco em Portugal, nem batalha aberta entre templários e a coroa. Houve resistência e adaptação, com lei e diplomacia. Em vez de desaparecer, a rede mudou de nome e regra, e continuou a servir o Estado na fronteira e no mar. Portugal ocupa lugar especial na história templária porque evitou ruptura total. Em vez de extinção, houve transformação institucional. A Ordem de Cristo herdou castelos, rendas e símbolos, e serviu objetivos régios variáveis. O legado não é um segredo, mas a capacidade de converter uma crise internacional em instrumento militar eficaz. Retiradas as lendas, fica um caso de adaptação estatal. A dissolução do templo foi em Portugal convertida em continuidade regulamentada. Tomar simboliza a passagem. A influência mística, quando evocada, nasce da persistência de pedras e sinais, não de provas de rituais ocultos. Assim termina o episódio, com pragmatismo e memória.